Paz do Senhor Jesus a todos. Irei falar aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Um comandante romano crente. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem, debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Diga a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isto, ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda certeza eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aqui nesta palavra, entrando Jesus em Cafarnaum, Jesus foi até Cafarnaum, né? E lá ele encontrou um centurião chamado Cornélio. Ele era um comandante romano e foi até Jesus e suplicou e conversou com Jesus, suplicando: Senhor, meu servo está doente. E aqui ele explica: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. O servo dele estava enfermo, né, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então, essa é a fé do centurião. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Aqui, Cornélio era um gentil convertido. Foi notável exemplo cristão no reino do Pai. E Jesus está comemorando a entrada dos gentios no reino, né? E Jesus falou assim: Eu irei curá-lo. Mas ele respondeu: Não sou digno de receber sob o meu teto, mas diz uma palavra. Ó fé dele, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Olha a fé desse centurião, como ele tinha uma fé inabalável. Diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. E a fé desse homem foi tão grande que Jesus se maravilhou, que vamos ver aqui de início. Mas olha só que fé inabalável que ele tinha. Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Diga um, vai, ele vai. Pois ele é homem debaixo de autoridade e tinha soldados às ordens dele. Ele disse:
disse: diga a um, vai, e ele vai, e outro, vem, e ele vem. Ordenou ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam. Jesus se maravilhou, Jesus ficou muito alegre, muito feliz com a fé daquele homem. Jesus se maravilhou e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei com grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui, o que Jesus está nos querendo nos falar no reino do Pai, os gentios terão entrada, né? Terão entrada no reino do Pai como verdadeiros filhos. E Jesus demonstra seu lado humano ao ficar admirado, surpreso com a fé e a compreensão que aquele homem que não era judeu demonstrou ter acerca do seu poder e autoridade divina. E aproveita o evento para proclamar a salvação a todos os povos. Eu, você, todos os povos, raças, e ao mesmo tempo adverte, duramente os judeus quanto ao fato de que a herança da vida eterna e o reino está em crer em Deus e na aceitação do seu Filho, que veio ao mundo para salvar todos os seus, e agora em diante a humanidade não seria mais dividida entre judeus e gentios, mas entre crentes e descrentes. O padrão de reconhecimento não repousa mais sobre a nacionalidade judaica, mas numa fé sincera e absoluta no Todo-Poderoso, em Jesus, e em todo o mundo virão os gentios para o reino e se converterão. Então Jesus fala aqui: com toda certeza eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande, uma fé grande fé. Entretanto, os herdeiros do reino, que são os judeus, serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, salvar aqueles que estão enfermos na fé, e curá-los, e para que cada um se converta e se arrependa, pois Jesus não veio chamar os justos, mas os doentes, que venham se arrepender e confiar na palavra de Deus e entregar a vida para Jesus e estar sempre com a consolação do Espírito Santo. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, da maneira como creste, assim te sucederá. Então, esse centurião foi um exemplo nos dias de hoje. É um exemplo para cada um de nós, porque ele tinha uma fé tão grande, Uma fé tão grande, Jesus se maravilhou. E olha o que Jesus disse: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Naquela mesma hora que Jesus falou, o servo foi curado. Pela fé do centurião. A fé salvadora, libertadora que ele teve. Que essa palavra está em cada coração, e reflitam e pratiquem, pois devemos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. E quando Jesus se admira de uma fé inabalável, e o servo foi curado. E da mesma maneira, se alguém se encontra enfermo, se alguém se encontra sem fé, essa palavra é um exemplo,
para que a gente venha ter uma fé inabalável. Mesmo passamos por muitos problemas, confiar em Cristo, ter fé em Cristo, uma fé grande. Assim que Jesus se agrada daqueles que têm fé, né? Deus abençoe a todos. Fique com a paz do Senhor Jesus e com a comunhão do Espírito Santo. Amém.